Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quinta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar muito aí sobre mercado da bola, né? Jovens da colina sendo alvos de clubes europeus, isso vai acontecer, o Vasco tem que se preparar para tentar aí segurar o ímpeto dos clubes europeus em cima dos jovens destaques do elenco cruz-maltino. Vamos falar também muito sobre mercado da bola envolvendo possíveis contratações e, claro, declaração forte do presidente, atual presidente eleito, só assume em 2024, né? Mas já vem trabalhando nos bastidores e deixou declaração sobre reforma e ampliação de São Januário. Então, muita gente falando sobre vários e inúmeros projetos, o Pedrinho mandou o papo reto. E claro, quero comentar muito com vocês a respeito da série da Globoplay, né? A Mão de Eurico, que vem contando a história do mandatário, mas não só isso, tá? Contando outras situações muito polêmicas e eu vou comentar um pouco com vocês para a gente interagir sobre esse assunto que é muito importante e recomendo, tá? Mesmo você que não goste do Eurico ou é apaixonado pelo mesmo, assista, você não vai se arrepender. Começando a falar aí sobre mercado da bola, clubes europeus de olho nos crias da colina. A gente vai avaliar todas as questões que apareceram durante a semana, principalmente referente a alguns craques da seleção brasileira. E eu falo para vocês que tem muito futuro do Vasco pela frente em referente a grandes transações e de olho nos investimentos para o próximo ano da empresa americana 777 Partners, né? Se a gente for analisar todas essas propostas que irão chegar com toda certeza, essa situação envolvendo jovens jogadores vascaínos que estão sendo cobiçados por clubes europeus, poderemos potencializar um baita investimento para o futebol. E que bom que o Pedrinho foi eleito para estar fiscalizando junto ao Conselho de Administração da SAF toda essa questão de aporte, o que está sendo usado para o futebol, para fluxo de caixa, para a reforma do CT Moacir Barbosa. Anteriormente foi utilizado uma parte desse dinheiro e também para todas as operações referentes a clubes que são coligados à empresa americana 777 Partners. Mas por que você está falando sobre essa coligação das equipes que são comandadas majoritariamente pela empresa americana e até por questões minoritárias, sem controle no futebol também tem clubes de olho em craques da colina. Então, a gente vai falar muito para se proteger, principalmente dessa cobiça sem nenhum retorno financeiro potencializado. Mas parece que o contrário vai acontecer, né? O Sevilla da Espanha, né, que tem ali a 777 algumas ações no futebol, mas não são ações majoritárias, então não controla o futebol de Sevilla, tem apenas uma participação nas ações, quer Ryan, exatamente. O jovem da seleção sub-17 despertou o interesse aí, lembrando que ele é uma das revelações do Vasco nos últimos anos e vem se destacando na seleção brasileira. Então, o Sevilla já está também, né, junto a Real Madrid, Barcelona e entre outros clubes da Premier League, de olho na craque Ryan, que já jogou pelo profissional, já marcou gol nesse campeonato brasileiro, diga-se de passagem, e é uma das esperanças do futebol do Vasco para os próximos anos. Então, agora o Sevilla de olho no Ryan, né? A gente aborda essa questão envolvendo jovens que são muito valiosos no mercado. O Vasco pretende futuramente fazer esse tipo de venda mais potencializado, né, o valor. E o Sevilla, por ter participações junto com a empresa americana 777 Partners, talvez não tenha tanta facilidade assim nesse negócio, já que a fiscalização e também toda a questão de fluxo de caixa, das dívidas que o Vasco ainda não pagou referente ao Corinthians, e todo esse imbróglio vem à tona possíveis vendas que podem potencializar também essa questão que vem sendo um incômodo, né? Principalmente para o Vasco no ano de 2023. Situação financeira que não seria problema, acabou que o Vasco ficou devendo um monte de clubes aí por transferência de jogador, esperou o aporte de setembro ser depositado para se acertar, né? Inclusive, está se acertando com o Corinthians aí, parece que na próxima semana as coisas vão caminhar para algo
positivo, né? Então, é uma administração que mostra que o aporte não foi suficiente para quitar todas as situações do futebol, então possíveis vendas podem ajudar nessa questão. Então a gente vê aí o Sevilla de olho no Rayán, o Vasco aparentemente não quer negociá-lo no momento, mas existem outros garotos da colina sendo cobiçados, né? Vamos falar sobre o Lucas Piton, que não é revelação do Vasco, vem contratado para esse ano aí, um lateral que era do Corinthians, nem tinha tanto destaque assim, mas tem potencial. Clubes da Itália de olho em Lucas Piton. Parece que o Vasco também vai fazer aí um certo capital nessa transferência em caso ela aconteça. Na minha opinião, é um jogador completamente indispensável desse atual elenco. Traz equilíbrio para o lado esquerdo ofensivo e também defensivo. Lucas Piton vem numa crescente muito grande e quem sabe pode até sonhar com coisas maiores caso permaneça no Vasco para a próxima temporada, né? Mas vale lembrar, situações de negociações, quando chega no final do ano, é difícil segurar o ímpeto dos clubes europeus, mercados alternativos também como chineses, árabes, então até mesmo o mercado do México aí aumentando, né? O mercado mexicano também investindo muito dinheiro em contratações, a gente começa a ficar de olho dentro dessa questão. Então o Lucas Piton pode ser aí alvo, já tem aí interesse de clubes da Itália, mas pode receber uma proposta muito em breve. Outro que recebeu sondagem essa semana, Marlon Gomes, né? O jogador que é um dos destaques também da seleção sub-20, vem aí tendo interesses de clubes direcionados da Itália, como Genoa, que tem essa questão do envolvimento da 777 Partners por questões majoritárias, o mesmo que acontece com o Vasco. Tem a maioria das ações, então controla o futebol. A 777 controla o futebol do Vasco e também controla o futebol do Genoa. E automaticamente uma negociação com o Marlon Gomes, que também pertence ao grupo, o Genoa pode ter alguma facilidade ou prioridade, mas sabe que toda essa questão de uma transferência vai ser muito dificultada pelo Vasco, principalmente pela comissão técnica que confia. E o Marlon, hoje, na minha opinião, é um dos melhores jogadores do atual elenco, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque o Marlon é um grande talento e ainda vai desenvolver um excelente futebol caso fique no Vasco para 2024. O Vasco precisa se blindar. Existe uma potencialização no interesse do Genoa, parece que eles querem investir cerca de 84 milhões de reais na contratação do Marlon Gomes, pode balançar aí a questão financeira dentro de uma proposta e também a vontade do jogador de atuar no futebol europeu, né? Basta o Vasco saber, junto à sua comissão técnica, que tem contrato até o final desse ano, né? Tem que renovar com o Ramon Dias, depois desse momento turbulento que eu acredito que vamos sair dessa situação do rebaixamento, renova com a comissão técnica, você traz mais confiança ao grupo de jogadores para permanecer o quanto mais possível no elenco para o ano que vem e para os anos posteriores. Então temos aí também o Marlon Gomes sendo alvo. Outro que a gente pode esperar proposta e também já tem muito interesse, futebol italiano também muitas vezes cobiçando o atleta, é o Gabriel Peck, né? O Peck que tem aí um dos seus melhores anos, esse de 2023 com a camisa do Vasco, iniciou muito bem o Campeonato Carioca e no Campeonato Brasileiro potencializou em algumas partidas, principalmente no segundo turno, com a chegada do Verratti, do Paulinho, do Ramon Dias, entre outros jogadores, o seu futebol. Ainda precisa evoluir em alguns aspectos? Precisa, principalmente no último passe, nas últimas escolhas, uma certa inteligência ali na finalização de algumas jogadas, mas o jovem já vem aí despertando interesses de clubes europeus e o Vasco precisa se blindar também para não perder o jogador que hoje é titular absoluto do técnico Ramon Dias. Enfim, falando sobre possíveis chegadas, o Vasco sondou a situação do volante Denilson do Cuiabá, mas parece que o jogador quer o futebol europeu. Clubes da Europa também estão de olho nessa revelação do Campeonato Brasileiro, que é o volante Denilson do Cuiabá, e parece que a situação de uma possível negociação vai ficar mais difícil, né? Enfim.
Vamos falar sobre São Januário agora, né? O Pedrinho mandou o papo reto, mandou o recado naquele embrulho onde todo mundo tava falando, vai ser o projeto Caravelas, vai ser o novo São Januário, o Caixotinho, bababá, bababá. O Pedrinho chegou e mandou o papo reto nas suas redes sociais. O projeto que vai ser executado para São Januário, após passar o potencial construtivo pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que está previsto até o dia 15 de dezembro, vai ser o melhor para a torcida do Vasco, para o entorno do local, para a Barreira, e sempre será esse o alvo. Então o Pedrinho, acabando com a polêmica, falou: é o melhor projeto possível para o Vasco e ponto final. Parabéns, Pedrinho, é exatamente isso, pensando no Vasco e, claro, que seja executado também mais ágil possível. Não adianta pensar no torcedor e deixar algo para muito longe, já que o sócio-torcedor está ficando fora dos jogos, né? Então, equilíbrio nesse momento. Eu quero comentar rapidinho sobre a série A Mão de Eurico. Então você que tem a oportunidade, corre lá no Globoplay, assiste, tá? Eu tô assistindo. Tá sendo enriquecedor e, claro, não tô falando aqui fazendo propaganda para Eurico, pró ou contra, tá? Tô falando que é uma série que é interessante, porque envolve o Vasco, envolve os amores, envolve também títulos e tem a frase polêmica do Romário falando do Edmundo lá, então corre lá. É isso, rapaziada. A gente volta em breve com mais notícias. Obrigado pela sua presença. Não se esqueça de comentar lá embaixo a sua opinião. Forte abraço. Saudações vascaínas.